Seja muito bem-vindo ao Live Rap Pulse. Levante do sofá, dê bastante pulo, vamos com a gente! Parecia ser o fim. Pensei não viveria mais. Aquela luz que me cegou, na verdade me curou. E eu não me conformo com os demais que negociam sua fé. Não me amoldo ao padrão, como estou na contramão do mundo. Eu encontrei a vida e reinar em mim, Jesus. Hoje o viver é Cristo e o morrer é lucro. Uou, uou. Parecia ser o fim. Pensei não viveria mais. Aquela luz que me cegou, na verdade me curou. E eu não me conformo com os demais que negociam sua fé. Não me amoldo ao padrão, com Cristo estou na contramão do mundo. Eu encontrei a vida quando te vi reinar em mim, Jesus. Hoje o viver é Cristo e o morrer é lucro. Uou, uou, vai Davi! É isso aí, galera. Sei como modo surpresa, a gente está aqui fazendo o nosso rap para vocês curtirem aí, da casa de vocês, da televisão de vocês. Então, que a gente possa curtir esse momento de louvor junto, esse momento de palavra, que a gente aprenda cada vez mais. E para começar, eu queria falar um versículo para vocês, aqui em Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, pois ele quem nos fez e dele somos. Somos do teu povo e o seu rebanho é o seu pastoreio. Entrai em suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graças e bendizei-lhe o teu nome. Porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. De geração a sua fidelidade. Então, nesse momento aqui tão especial, que a gente possa estar curtindo esse momento de louvor a Deus, nesse meio diferente, e que vocês possam estar aproveitando esse momento de live Rap Impulse aí da casa de vocês. Próxima música, vão de Eu Vou. Para adorar. A vida e toda a natureza reverenciam sua grandeza.
chama, vem, e todos o adorem. Eu vou mergulhar meu coração nesse mar de gratidão. E eu vou. Minha alma livre está pra viver e adorar. Eu vou. O céu é a mais linda flor, criados foram para teu louvor. O homem, toda a criação, se reina em quem quiser a devoção. Os entrega dos oceanos e obedece os seus planos. O universo chama, vem, que todos o adorem. Eu vou mergulhar meu coração nesse mar de gratidão. E eu vou. Minha alma livre está pra viver e adorar. Eu vou. Bom, é isso aí. Agora a próxima música, Tua Graça Imensa É. Vamos lá. Vamos nas palmas. Palma de casa, vamos lá. Quem salva o mundo? Quem salva o mundo dos teus pecados? De quem é o amor mais poderoso, o Rei da Glória, o majestoso Rei. Quem tem o mundo em suas mãos e que nos deixa admirar, o Rei da Glória, o majestoso Rei. Só graça imensa é, só graça imensa é. O amor tomou o meu lugar, levou a minha cruz, sua vida entregou, e agora livre sou. A Ele eu canto pelo que fez por mim. Transforma o caos em ordem, quem nos adota como seus filhos, o Rei da Glória, o majestoso Rei. E quem governa com sua justiça e resplandece sua verdade, o Rei da Glória, o majestoso Rei. Sua graça imensa é, perfeito é o seu amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, sua vida entregou, e agora livre sou. A Ele eu canto pelo que fez por mim. De Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte
Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, sua graça imensa é. Perfeito é o seu amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, sua vida entregou, e agora livre sou. A Ele eu canto pelo que fez por mim. Amém. Tua presença faz arder meu coração, seu grande amor me conquistou. Sua morte lá na cruz foi em meu favor. Aqueles escravos eram meus, Aqueles escravos eram meus, aquela cruz o meu lugar, aquela cruz o meu lugar. mas seu sangue precioso de todo julgo me livrou. Sou grato porque tanto me amou. Sou grato, tua graça me salvou. Sou grato, pois o teu amor não vai mudar. Aqueles escravos eram meus, Aqueles escravos eram meus, aquela cruz o meu lugar, aquela cruz o meu lugar. mas seu sangue precioso de todo julgo me livrou. Sou grato porque tanto me amou. Sou grato, tua graça me salvou. Sou grato, pois o teu amor não vai mudar. Sou grato, sou grato, porque tanto me amou. Sou grato, tua graça me salvou. Sou grato, pois o teu amor não vai mudar. Bom, agora a gente vai cantar o Retorno, que é uma música que fala sobre a história do filho pródigo, que ilustra, né, como é o amor de Deus tão grande por nós e que Ele sempre irá nos receber de braços abertos, mesmo a gente falhando, mas a gente tem que reconhecer nosso erro e sempre quando a gente achar que a gente não vai poder voltar, Ele sempre vai estar lá querendo abraçar a gente e de braços abertos para nós. Dos restos que comi,
Lembrei-me de onde vim. Eu tinha tudo lá, na casa do meu pai. Cansado de servir, juntei as coisas e clamei minha porção. Do tronco galho eu cortei, eu roubei do meu pai, no afã de ser livre, me prendi, escravo do meu querer, buscando prazer, com porcos eu comi. No mundo esbanjei
sou livre. Não há prazer maior, isso eu digo com certeza, do que saber quem tu és, desfrutar da sua presença e enfim compartilhar essa doce alegria, pois eu sei que vou morar na sua companhia. Mas enquanto estou aqui eu me recordo, eu me esforço pra seguir o teu caminho, refletir Jesus o Cristo. E eu vou cantar, eu vou viver todo dia tua alegria e partilhar onde quer que eu vá o que fizeste em mim, o que fizeste. Perfeita harmonia com o Criador. Deixo o velho vivo novo, nova vida que provém da luz do meu Senhor. Mas enquanto estou me esforço seguir o teu caminho, refletir Jesus o Cristo. Eu vou cantar, eu vou viver todo dia tua alegria e partilhar onde quer que eu vá o que fizeste em mim, o que fizeste. Eu vou cantar, eu vou viver todo dia tua alegria e partilhar onde quer que eu vá o que fizeste em mim, o que fizeste. Vai ver. Obrigado, pessoal, por esse momento de louvor que a gente teve. Espero que vocês tenham curtido bastante, louvado bastante ao nosso Deus. Agora é com o Tutuí. Valeu, galera. Então, gente, privilégio estar aqui nesse dia, podendo gravar essa mensagem para vocês, para que juntos possamos ter o nosso Rap Impulse online. E eu separei um texto que Deus fala ao meu coração há muito tempo. Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículos 1 ao 7, primeiramente. E diz o seguinte a palavra de Deus: portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos. Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus, e todos que são honestos sabem disso. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus.
Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse: haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contêm esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Obrigado pela Tua graça nas nossas vidas. Obrigado porque um dia o Senhor nos alcançou e hoje podemos ser chamados Teus filhos. Que possamos desfrutar diariamente da Tua graça, da Tua misericórdia que se renova a cada manhã, lembrando do Seu amor leal por cada um de nós, um amor que não muda, um amor fiel, e que possamos responder a cada dia ao Seu favor, com gratidão, dando ação de graças em todo o tempo, nos tempos difíceis, nos tempos mais tranquilos, que possamos ser filhos, servos fiéis do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Esse texto começa aqui, eu estou usando a versão NVT, começa dizendo o seguinte: portanto, visto que Deus em sua misericórdia nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos. Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados, não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Uma vez que nós somos alcançados por Deus, Ele nos dá a sua palavra. A sua palavra é a maneira como Ele se revela a nós nos dias de hoje. Nós sabemos a vontade de Deus se nós sabemos o que está escrito na palavra. É claro que Ele pode se manifestar a nós de maneiras milagrosas. Ele pode falar conosco de maneira audível. Ele pode usar a sua voz. E você pode escutar a voz de Deus no seu quarto. Você pode escutar a voz de Deus no trânsito, onde quer que você esteja, na escola. Você pode escutar a voz de Deus. Você pode sentir um desejo, porque Deus colocou aquilo no seu coração. Mas essas coisas subjetivas, elas muitas vezes podem nos enganar. E Ele nos deu a sua palavra. E a palavra fala a respeito dela mesma. Nós interpretamos a Bíblia através da própria Bíblia. Nós não inventamos alguma coisa fora da Bíblia para explicar a Bíblia. E hoje você pode ver uma infinidade de pessoas usando da palavra de uma maneira errada, tirando os seus textos dos seus contextos. E você percebe isso não de pessoas que se dizem que não são líderes e nem pastores. Você vê pessoas que se intitulam como pastores falando que a Bíblia ela é ultrapassada, que a Bíblia ela limita o poder de Deus, ela limita o que Deus pode falar conosco, e isso é uma baita de uma heresia. E esse texto ele fala o seguinte: nós rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Nós não queremos enganar ninguém. O que está escrito nessa palavra nós vamos pregar. O que está escrito nessa palavra nós vamos ensinar. E muitas vezes as pessoas querem deixar com que essa palavra ela seja mais suave em alguns dos seus textos. É claro que o Senhor mostra o seu amor por nós através da palavra e em diversas passagens. Mas o Senhor também nos corrige e nos exorta, nos encoraja, nos repreende quando erramos. Então, existem hoje pessoas que estão pegando essa palavra e apenas fazendo um carinho em outras pessoas, falando coisas que agradam o próprio coração dessas pessoas, mas de fato não é aquilo que o Senhor tem para elas. E nós vemos diversos textos em que o Senhor é duro para nos corrigir, para que possamos mudar o nosso rumo. E isso é fato. Você vai perceber em Provérbios que honestas e amáveis são as feridas daquele que ama realmente. É melhor do que o beijo enganoso, né, que não traz a vida. É uma armadilha. Nós devemos falar da palavra de Deus tal como ela tem que ser pregada. Não é usando métodos humanos, não é usando de formas dissimuladas que nós vamos alcançar alguém. O próprio Cristo falou também nos evangelhos
que algumas pessoas não acreditarão nele, mesmo que se virem alguém ressuscitando dentre os mortos. Então, nós devemos pregar a palavra de Deus. E o texto continua, a partir do versículo 3, do capítulo 4. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O nosso inimigo, o nosso adversário está aqui. Satanás está aqui para enganar pessoas. Muitas pessoas têm acreditado em ensino de demônios e não ensinos bíblicos, ditos por pessoas que se intitulam como pastores. Então nós devemos conhecer a palavra tal como ela é a revelação de Deus. E você não vai enxergar, você não vai encontrar nessa sua Bíblia, na palavra de Deus, nas Escrituras, algo que contradiga a Deus. O Senhor deixou essa palavra para nos guiar e nela não há engano nenhum. Versículo 5 diz: não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. A palavra de Deus nos ensina que não devemos nos gloriar pelos nossos próprios feitos. Se há algum motivo para que você se glorie no Senhor. Porque é Ele quem efetua em nós o querer e o realizar. É Ele que, através de nós, faz a sua obra. Nós, sozinhos, não conseguimos fazer nada sem a sua força, sem o seu auxílio. Se você tem algo a se glorie nele. Porque você não conseguiria fazer nada sem Ele. Pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ele é a própria luz. E Ele nos faz viver na luz. Ele dissipa a escuridão. Ele dissipa as trevas. Ele manda embora as trevas. Porque Ele é poderoso para fazer isso. Ele é a própria luz. E o versículo 7 diz o seguinte: agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contêm esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Esse texto nos compara a vasos de barro. Naquela época, os vasos de barro eram usados para esconder, muitas vezes, dinheiro. Por quê? Porque as pessoas falavam, nossa, esse vaso de barro não vale nada. Eles são tão frágeis, as pessoas esbarravam e esses vasos se quebravam. Então as pessoas pensavam, o que pode ter de valor dentro desse vaso de barro? Então muitas pessoas escondiam suas riquezas, seu dinheiro nesses vasos, para que ninguém os encontrasse. É fato também que naquele tempo as pessoas usavam esses vasos de barro para colocar azeite e iluminar um lugar. E esse texto fala que nós somos vasos de barro, que em si não possuem valor nenhum, mas nós guardamos um grande tesouro, uma riqueza imensurável. O texto diz o seguinte: assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Esse grande tesouro que está em nós vem de Deus. E se nós temos algum poder para fazer alguma coisa, é um poder dado pelo próprio Deus. Ele quer usar a cada um de nós vasos de barro frágeis, que em si mesmos não possuem valor nenhum, mas Ele nos escolheu para manifestar a sua glória. E você pode ser usado nesse momento para manifestar a glória de Deus. Deus é aquele quem vai te capacitar, para que nesse momento você, assim como diz lá no início, você não desista, porque Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema. Não desista. Rejeite os atos vergonhosos daqueles que deturpam a palavra de Deus. E você vai entender um pouco mais sobre isso depois do versículo 7. Porque como filhos de Deus, nós somos perseguidos. Como filhos de Deus que querem fazer a vontade de Deus e querem cumprir
aquilo que diz a palavra, nós seremos perseguidos, nós somos perseguidos. E o texto diz o seguinte: de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em seu corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Criei em Deus, por isso falei. Sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graça. E Deus receberá cada vez mais glória. A nossa vida aqui é para render cada vez mais glória ao nosso Deus. Por mais que em algum momento nós sejamos perseguidos por sermos filhos fiéis, por sermos pessoas que honestamente querem cumprir aquilo que diz a palavra, apesar de nós, apesar de pecadores, apesar de errarmos, não quer dizer que somos perfeitos. Não existe ninguém que seja bom. Existe apenas a diferença de pessoas más. As que são más e não se arrependem, e as más arrependidas que tiveram um encontro com o Mestre. E nós seremos perseguidos. Isso é fato. Por isso, nunca desistimos, ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições, pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que se não pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Estamos vivendo em dias muito desafiadores. Precisamos a cada dia que esse poder se manifeste através de nós, porque somos vasos frágeis e temos andado com medo. Medo do que pode nos acontecer daqui para frente. Devemos lembrar quem é o nosso resgatador, aquele que cuida de nós a cada dia, aquele que tem o poder da vida nas suas mãos e da morte também. Ninguém vai partir desse mundo se o próprio Deus não permitir. Isso deve nos gerar esperança. Ainda mais a nós que conhecemos a Ele. Deve gerar muita esperança. Porque nós temos certeza que Ele nos guardará. Então essas leves e momentâneas tribulações que podemos passar, por sermos cristãos, ou ao mesmo tempo por passarmos por dificuldades dos nossos tempos, elas vão passar e nós um dia nos encontraremos com Ele. Mas fica o desafio de que a cada dia possamos olhar para a Sua palavra e não escutar aquele ensinamento de Satanás, que alguns têm dito por aí, que nós somos mais especiais que o próprio Jesus, que nós somos o centro da sua vida, como se fôssemos os protagonistas da história. Nós não somos os protagonistas da história. Ele é o protagonista. Nós somos servos que desfrutam da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor. Nós somos especiais para Ele, porque Ele deu o seu próprio Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Mas Ele é o protagonista dessa história. É nele que nós devemos depositar toda a nossa confiança. Saiba disso, creia nisso em todo o tempo. E agradeça a Ele. Porque mesmo você sendo esse frágil vaso de barro, Ele escolheu habitar em você a partir do momento em que você se decidiu. E você pediu a Ele: Senhor, muda a minha vida, entra na minha história. Eu não quero mais viver para mim mesmo, eu quero viver a sua vida em mim. E esse é o privilégio que nós temos. Nós temos o maior tesouro que existe nesse mundo. E se nós um dia partirmos daqui, confiantes na obra de Cristo, no seu poder, na salvação que Ele oferece, nós estaremos com Ele no paraíso. Que Deus possa abençoar cada um de vocês que está aí em casa.
Que o Senhor possa te dar ânimo nesses dias sombrios e que você possa lembrar que tudo que pode acontecer de bom, tudo aquilo que pode transformar vem dele e não de si mesmo. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Vamos orar? Para esse momento de oração, gostaria de chamar aqui o Davi e a gente vai ter o nosso momento Wi-Fi como todo rap. Deus te abençoe. Tudo bem, gente? Bom, para esse momento Wi-Fi de hoje, eu preparei 2 pedidos e na Bíblia está escrito que nós somos sal e luz do mundo, seja na escola, seja na igreja, seja com a nossa família, e mesmo no meio dessa quarentena a gente tem que continuar sendo sal e luz do mundo. E eu preparei 2 pedidos, e o primeiro deles é por nós, para que Deus nos use nessa quarentena, para que nós sejamos luz em meio à escuridão. E o segundo pedido é de agradecimento, porque nós somos vasos de barro sem valor nenhum, mas mesmo assim Ele continua nos usando porque Ele tem valor. Vou fazer uma oração. Senhor, eu queria agradecer por esse momento e eu queria agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós e eu queria pedir para que o Senhor continue nos usando, para que nós continuemos sendo sal e luz do mundo, mesmo em meio desse tempo de escuridão, Pai, dessa quarentena. Eu queria pedir para que o Senhor continue nos usando e queria agradecer, Pai, porque nós não temos valor nenhum, mas mesmo assim o Senhor nós escolhemos habitar, o Senhor escolheu habitar em nós, Senhor, e eu queria agradecer porque o Senhor continua nos usando, porque o Senhor tem valor. Isso que eu peço, em nome de Jesus, amém. É tão difícil não desanimar, é tão difícil caminhar com fé, é tão difícil descansar seguro, enquanto olhamos o rumo do mundo. Olhe pro alto e clame em alta voz, há um caminho nesse vale escuro, e se o Jesus lhe estende a mão, sozinhos não teremos mais que andar, Ele é nosso refúgio. Atribulados, não desanimados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, não desamparados, que nossa morte brilhe sua vida, que reste apenas o que o glorifica. O que os olhos veem um dia tem um fim, mas o que não se vê é eterno. É tão difícil não desanimar, é tão difícil caminhar com fé, é tão difícil descansar seguro, enquanto olhamos o rumo do mundo. Olhe pro alto e clame em alta voz, há um caminho nesse vale escuro, e se o Jesus lhe estende a mão, sozinhos não teremos mais que andar, Ele é nosso refúgio. Atribulados, não desanimados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, não desamparados, que nossa morte brilhe sua vida, que reste apenas o que o glorifica. O que os olhos veem um dia tem um fim, mas o que não se vê é eterno. Atribulados, não desanimados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, não desamparados, que nossa morte brilhe sua vida, que reste apenas o que o glorifica. O que os olhos veem um dia tem um fim, mas o que não se vê é eterno. O que os olhos veem um dia tem um fim, mas o que não se vê é eterno. Deus abençoe, até o próximo rap ou a próxima programação, gente. Valeu!